Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisiologia com o professor Cláudio Lira. Eu sou o professor Cláudio Lira, professor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício, e no vídeo de hoje eu vou dar para vocês 5 dicas de como escolher um programa de pós-graduação no estrito sensu. Antes de começar o nosso conteúdo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações e compartilhasse com seus amigos. Isso ajuda demais a gente a atingir mais pessoas, profissionais, estudantes da área da saúde, interessados em fisiologia humana, fisiologia do exercício, e no caso específico desse vídeo, em ciência, pesquisa e pós-graduação, ok? Dica número 1. Primeiro, é importante você verificar, você saber a diferença entre programa de pós-graduação estrito sensu e um curso de pós-graduação lato sensu. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar com vocês aqui no card e também nas descrições, mas o programa de pós-graduação estrito sensu são os cursos de mestrado e doutorado, ao passo que o curso de pós-graduação lato sensu são as famosas especializações. Então não confunda, tá certo? O mestrado e doutorado é uma etapa da formação que basicamente é destinada a formar professores e pesquisadores no ensino superior. O curso de pós-graduação lato sensu é uma etapa que permite uma melhor formação, uma especialização de pessoas que atuam diretamente no mercado de trabalho. Então você precisa ter essa clareza. Tendo essa clareza, você precisa encontrar um programa de pós-graduação estrito sensu que tenha uma área de concentração e uma linha de pesquisa pela qual você tem interesse, tá certo? E essa informação você pode encontrar facilmente dentro dos sites dos programas de pós-graduação. Todos os programas de pós-graduação possuem sites na internet onde esses programas colocam informações sobre a sua área de atuação, a sua linha de pesquisa, os orientadores, o corpo docente, enfim, tudo que você precisa saber sobre aquele programa de pós-graduação. Mais recentemente, diversos programas de pós-graduação possuem perfis nas mídias sociais, tais como Instagram e Facebook. Então é um canal também que você pode encontrar informações sobre o programa de pós-graduação, e essa foi a dica número 1. Dica número 2. Procure um professor que tenha uma linha de pesquisa pelo qual você tem interesse. Essa informação também você pode encontrar nos sites dos programas de pós-graduação e mais especificamente no currículo Lattes dos professores e das professoras. Lá no currículo Lattes, que é uma base de dados de currículo ligado ao CNPq. O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é uma agência federal do governo federal. Os professores, eles colocam no currículo Lattes a sua formação, linhas de pesquisa, trabalhos publicados em artigos científicos, em eventos científicos, enfim. Então, se você acessar o currículo Lattes, você vai saber qual é a linha de pesquisa, a linha de atuação desse professor. Lembrando que você é o candidato, é o estudante, e essa é a minha opinião, que deve se adequar à linha de pesquisa do professor e não ao contrário. Então é muito comum um candidato já vir com uma ideia, e a ideia pode ser até boa, esse não é o problema, mas aquela pessoa que ele escolheu, que o candidato escolheu, ela não tem experiência naquele assunto que você deseja investigar, tá certo? Então certamente esse não é o melhor professor, a melhor professora para você fazer o seu mestrado e o seu doutorado, ok? Dica número 3. Verifique se o programa de pós-graduação ele é recomendado pela CAPES. O que é a CAPES? A CAPES, assim como o CNPq, é uma agência de fomento do governo federal, e a CAPES ela é responsável pela avaliação dos programas de pós-graduação. Então, todos os programas que querem começar as suas atividades devem passar por um processo de avaliação feito por parceiristas, por professores, pesquisadores, sobre a proposta do programa, tá certo? Então, é uma avaliação que possibilita a abertura do programa. Quem faz isso é a CAPES. Lá no site da CAPES, que eu também vou deixar na descrição para vocês, você consegue verificar quais são os programas de pós-graduação autorizados a funcionar, ok? Se você estiver investigando aí um programa de pós-graduação dentro de uma universidade pública, é muito provável
né, quase 100% de certeza que esse programa é recomendado pela CAPES, tá certo? Na dica número 4, eu vou dar uma outra sugestão. Se você tiver, assim, um programa de uma universidade, faculdade, um centro universitário que não é muito conhecido, etc, 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 eu sugiro fortemente que você consulte o site da CAPES e verifique de fato se aquele programa de pós-graduação está autorizado a funcionar, ok? Dica número 4. Verifique a nota do programa junto à CAPES. Então, o que acontece? Como eu falei na dica número 3, a CAPES é responsável por fazer a avaliação dos programas de pós-graduação. E a CAPES utiliza uma escala de nota que varia de 3 a 7. O padrão mínimo de qualidade, vamos colocar assim, é a nota 3. O padrão de excelência, que é a palavra que a CAPES utiliza, são as notas 6 e 7. Então, o que acontece? Geralmente, quando um programa está começando as suas atividades, a CAPES ela pontua o programa com nota 3, que é a nota mínima. Tá certo? Depois de um período de avaliação, que é de 4 anos, né, que é a avaliação quadrienal, essa nota pode se manter ou ela pode subir para 4. Não é comum, mas a gente sabe que acontece um programa já abrir com nota 4, né, já partir aí de um patamar um pouco maior. Enfim, então as notas dos programas variam de 3 a 7. Evidentemente que quanto mais alta for a nota, maior é a qualidade do programa, pelo menos perante a CAPES, ok? Dica número 5. Verifique a quantidade de bolsas de mestrado e doutorado que esse programa tem. Então, o que acontece é o seguinte, fazer pós-graduação estrito sensu, fazer mestrado e doutorado, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. É um período da vida, da formação, muito importante, que demanda muita dedicação, demanda muita seriedade, demanda renúncia. Então, tudo isso você vai ter que sopesar. Então, por exemplo, veja, eu quero fazer mestrado, mas eu quero continuar trabalhando. Provavelmente você não vai ser contemplado com uma bolsa de estudo. Não, eu vou sair do meu emprego e eu vou me dedicar full-time, dedicação exclusiva para o programa de pós-graduação, para a minha formação no mestrado e doutorado. Então, vai ser muito desejável que você tenha uma bolsa de estudo, e essas bolsas de estudo, elas são ofertadas aos programas pelas agências de fomento. No Brasil, as principais agências de fomento são aquelas ligadas ao governo federal, CNPq e a CAPES, que eu falei anteriormente. Alguns estados possuem fundações de apoio local. Então, por exemplo, no estado de São Paulo tem a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Aqui em Goiás, que é o estado de Eu Trabalho, tem a FAPEG, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás. No Espírito Santo tem a FAPES, em Minas Gerais a FAPEMIG, no Rio a FAPERJ, e assim por diante. Então, é muito importante você verificar isso anteriormente. Como que você pode ter acesso a essas informações que são públicas? Você pode ir direto na secretaria do programa de pós-graduação, e a secretaria ela vai ter por obrigação de fornecer essas informações, tá certo? Então isso não é segredo para ninguém, a gente está lidando com recurso público e evidentemente que essas informações também são públicas, ok? Então essa é a dica número 5. Evidentemente que tudo que eu estou falando aqui não é certo nem errado, cada professor tem a sua política, né, tem as suas sugestões e etc, né, mas são coisas que você deve minimamente sopesar. Uma coisa importante, principalmente para quem vive longe dos grandes centros, né, onde estão localizadas as principais universidades e etc, e consequentemente os principais programas de pós-graduação, é você sopesar se você quer mudar de cidade. Tá certo? Se você quer ficar longe da sua família, então às vezes a pessoa ela já é casada, tem filhos, né? Então vai mudar a vida de todo o seu núcleo, né? Todo mundo vai ter que mudar junto com você, ou vocês vão ficar separados, né? Então isso são coisas pessoais que cada um deve sopesar com os seus familiares e internamente se todo esse período vale a pena, ok? Então essas foram as 5 dicas que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado
e até o próximo vídeo.